aguente firme. Por que a gente falar disso? Por que é tão importante a gente abordar isso? Porque um inimigo que destrói muitas vidas, que destrói muitos potenciais, que atrapalha muitos de nós, um inimigo invisível, a gente não vê, mas a gente sente, é o desânimo. O desânimo tira nossa energia, às vezes na segunda de manhã, tira nossa energia na hora de trabalhar, tira nossa energia na hora de estudar, nossa energia na hora de servir a Deus. O desânimo aparece como que do nada e rouba todo o nosso potencial criativo e realizador. Então, face ao desânimo, em frente a isso, eu quero falar para você hoje: aguente firme. Esse é o tema da nossa mensagem. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós entregamos esse tempo em Tuas mãos, porque o Senhor é o Criador de todos nós e confiamos no Teu poder. Nós confiamos no que o Senhor pode fazer aqui em nosso meio. Tem misericórdia de nós, fala apesar de mim, conforta os corações, motiva os corações e nos ajude a aguentar firme diante das lutas e dificuldades que temos, sobretudo diante do desânimo que sofremos. Em nome de Jesus. Amém. Na outra mensagem em que falamos sobre aguentar firme diante do desânimo, nós falamos sobre aguentar firme nos problemas. Nós vimos que todos têm problemas, todos têm dificuldades. Talvez se eu pedisse para você, levanta a mão aí e conta um problema. Talvez a gente ia sair daqui todo mundo chorando, de tanta tristeza que a gente ia ouvir, de tanta dor que a gente ia sentir aqui em empatia uns aos outros. Nós falamos também sobre aguentar firme em fazer o bem. Nós vimos que por conta de alguns aproveitadores, de algumas pessoas com intenções ruins, aqueles que têm predisposição, que se dispõem, que gostam de fazer o bem, eles ficam duvidosos em ajudar, porque já tomaram tanta, como o pessoal diz por aí, tanta manta, já foram passados para trás tantas vezes, quando tem a oportunidade de ajudar alguém, eles perguntam: será que não é apenas mais um aproveitador, querendo pegar o meu dinheiro com facilidade, querendo abusar de mim, da minha boa fé? Mas nós vimos que precisamos perseverar em fazer o bem. Precisamos ser ativos nisso, não esperar o mundo estar acabando para fazer algo. Precisamos tomar a iniciativa de cuidar uns dos outros, ajudar nossos irmãos, não sermos pesados, mas leves para cuidar uns dos outros. E nós ficamos ainda de falar sobre mais 2 tópicos, 2 áreas em que não podemos desanimar. Então hoje, diante dos seus problemas, das suas dúvidas, diante do desânimo que você possa estar sentindo, seja ele por qual motivo for, eu quero te encorajar a aguentar firme na oração. Abre sua Bíblia em Lucas capítulo 18. Lucas 18, do versículo 1 ao versículo 8. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra?
Por que existe a necessidade de eu falar para você não desanimar e aguentar firme nas orações? Deixa eu te perguntar uma coisa: você ora? E quando você ora, como são as suas orações? Que tipo de orações são as suas? Se nós estamos passando por problemas e dificuldades, é bem provável que a nossa oração, ela mencione isso muito para Deus. E não está errado, nós devemos colocar isso diante de Deus. Mas independente de termos problemas ou não, você ora? Às vezes, nesse desejo de falar com Deus, e no desejo maior ainda de ouvir Deus, ou sentir Deus atuando na nossa vida, a gente ora uma vez, ora duas, ora três, e nada acontece, e com aquela ansiedade que nós temos de ter uma resposta, nós falamos assim: Deus não está me ouvindo, Deus não está nem aí para mim, Deus não quer me abençoar, Deus não cuida de mim. Aí a gente ora, a gente pede, a gente fala, e nós pedimos e pedimos e pedimos, e Deus continua em silêncio. Você já passou por isso? Você já teve algum problema? Daqueles complicados, daqueles difíceis mesmo, e aí você orou e falou assim: nossa, eu tenho uma fé gigantesca e tudo vai dar certo, e aí de repente nada aconteceu. Cá entre nós, não precisa responder. Você desanimou e parou de orar? Você desanimou e foi tentar dar os seus pulos, resolver da sua maneira? Quero te encorajar, aguente firme nas orações. Nessa passagem aqui, nós temos esse juiz atendendo a causa dessa viúva. E o que nós ouvimos muito é o seguinte: olha só, hein? O juiz, ele atendeu a viúva porque ela insistiu muito. Ela ficou falando na cabeça dele, dia após dia, dia após dia, dia após dia. E ela falou tanto que ele falou: não aguento mais essa mulher. Não aguento mais essa mulher falando. De tanto ela falar, eu vou ter que atender a causa dela. Se ela não para de me amolar, de me atrapalhar. E aí nós ouvimos assim: com Deus é a mesma coisa. Você tem que falar com Deus. E aí quando Deus enjoar de ouvir sua voz, quando Deus não estiver aguentando mais você pedindo aquela mesma coisa, Ele vai lá e te dá. Porque a gente tem que ser insistente, a gente tem que perseverar na oração. Eu não acredito que esse texto está falando isso, não. Eu não acredito que esse texto está dizendo isso. Esse texto, eu acredito que ele está dizendo o seguinte: que um juiz que não temia a Deus, que não temia homem nenhum, que não tinha respeito nenhum por Deus, esse juiz se compadeceu daquela mulher, julgou a causa dela. Se esse homem que não está nem aí para Deus nem para ninguém, foi lá e atendeu a causa dela, quanto mais Deus tem toda boa vontade e boa intenção em julgar as nossas causas. Porém, Deus tem o tempo dele. Se um homem mau foi capaz de fazer o bem, imagina Deus. É isso que o texto está dizendo. E ele diz: se Deus é tão bom assim, não para de orar, não desanima, pois Deus é bom. Ele sabe de todas as coisas, Ele tem o controle de todas as situações. Não desanime em clamar, em pedir, mas que esse clamor e que esses pedidos diante de Deus, eles não sejam ansiosos, ou eles não tentem torcer o braço de Deus. Deus, você tem que me atender, você tem que fazer o que eu quero, é agora, se o Senhor não fizer. Que não sejam assim, mas que sejam orações que colocam o seu coração diante dele, e orações que dizem assim, nas entrelinhas: Deus, eu sei que o Senhor é bom, eu sei que o Senhor enxerga tudo, eu sei que o Senhor é bondoso, cheio de amor e de misericórdia. Então está aqui a minha oração, eu estou nas tuas mãos, faz de mim conforme a tua vontade, conforme o teu querer. É essa uma oração de quem não esmorece, de quem não desanima, de quem persevera. Não é uma oração de alguém que
fica cutucando Deus até ele, vou te atender então. Não é assim. É uma oração de alguém que se entrega, que se coloca no altar de Deus e espera com confiança. Porque se um homem mau faz uma coisa boa, quanto mais Deus pode fazer coisas maravilhosas para aqueles que não desanimam e entregam a sua vida em confiança a Deus. Então o que a gente está vendo aqui, pessoal, não é a sua insistência, é a sua entrega. Não é o quanto você é petulante e repetitivo diante de Deus, é a sua entrega, é o quanto você larga as rédeas e se coloca na mão de Deus. Isso é muito difícil, por isso eu tenho que falar para você, aguenta firme, porque a vontade é parar de orar, a vontade é culpar Deus, Ele não me atende, Ele não me ama, a vontade é resolver com as nossas próprias mãos, do nosso próprio jeito, sem confiança em Deus. E aí depois, quando tudo der errado, a gente volta para Deus e começa a ser repetitivo de novo, na esperança de que aquilo vai mover Deus. Não vai. Não vai. Coloque a sua vida em oração, no altar de Deus, em confiança, com fé. E Ele é bom. E Ele sabe o que Ele faz. Ele é bom, Ele não erra. Ele é bom, Ele domina o tempo, Ele domina a hora, Ele domina o momento, Ele domina a circunstância. Então quando você se entrega na mão dEle, você está no melhor lugar para se estar. Mesmo que você esteja no olho de um furacão, como alguns dos nossos irmãos vão enfrentar lá nos Estados Unidos, já estão enfrentando. Mesmo que você esteja no olho do furacão, se você está no altar de Deus, é o local mais calmo em que você poderia estar. Então a questão é, aguente firme, persevere em oração e coloque a sua vida em confiança no altar de Deus. Mas eu quero encorajar você também a aguentar firme em outra circunstância, com um potencial desanimador grande também. Aguente firme ao proclamar o Evangelho. Talvez o estímulo deveria ser, proclame o Evangelho. Mas vamos pressupor, né? Então aguente firme ao proclamar o Evangelho. Aguente firme ao falar do Evangelho. Vamos lá em 2 Coríntios, capítulo 4. Versículo 1, 2 Coríntios 4, 1. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Não desfalecemos, não desanimamos, não paramos, não estagnamos. Quando nós temos a disponibilidade e a disposição, aliás, de pregar o Evangelho, a gente imagina da seguinte forma: vou pregar o Evangelho, vou falar de Jesus para as pessoas. E a gente pensa assim, o primeiro que eu encontrar, eu vou falar para ele assim, Jesus te ama, Ele quer te salvar, e a pessoa vai falar assim, oba, que legal, então eu quero. Vamos para a igreja. A gente imagina que vai ser assim. A gente acha que vai ser fácil, vai ser simples. Mas não é. Não é. Se você ainda não teve a oportunidade de compartilhar o Evangelho com alguém, quando você for compartilhar, vai ser uma das melhores experiências que você pode ter e também vai ser uma das piores. Porque dói. Por que dói? Porque as pessoas dizem não na nossa face. Porque as pessoas que amamos dizem não. As pessoas que nós queremos ver conosco, com Cristo, caminhando com Jesus, crescendo com Jesus, elas dizem não, eu não quero. E o pior, ainda nos criticam, ainda nos ofendem, dão apelidos dos mais criativos para nós.
E nós ficamos ali no meio daquele tiroteio, tentando gritar uma boa notícia, tentando falar algo bom, algo que vai edificar a vida deles, e eles simplesmente: isso não presta, isso aí é ilusão, isso aí é para acariciar a sua consciência. Enfim, eles dizem não. E não sei se você já passou por isso, mas eu já. Chega uma hora que pode acontecer de você falar assim: bem, eu quero pregar, as pessoas não querem ouvir. Se as pessoas não ouvem, elas são responsáveis pela própria decisão. Então, quer saber? Que se pra lá, que vá mesmo, não estou nem aí, não quer, azar. Isso pode acontecer com a gente, isso é comum acontecer com a gente, mas eu quero te incentivar: não desanima, aguenta firme. Por que aguentar firme para pregar o Evangelho? Porque Deus quer que as pessoas sejam salvas. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19. Deus não quer que nenhum se perca. Ele é bondoso, misericordioso. Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Nós não podemos desanimar, porque Deus quer que todos ouçam. É desejo de Deus que todos creiam. Mesmo diante da rejeição e da humilhação, não devemos desanimar de pregar o Evangelho. Precisamos pensar como Paulo pensava. Vai lá em 1 Coríntios capítulo 9. Versículo 16. 1 Coríntios 9,16 diz assim: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. É uma obrigação nossa pregar o Evangelho. Aí você que está com os problemas aí da sua existência, os problemas do seu dia a dia, as lutas, a última coisa que você está pensando na sua vida é em evangelismo. A última coisa que você pensa é em compartilhar a mensagem do Evangelho. A última coisa que você faria nesse mundo é falar de Cristo para alguém. É bem provável que estejamos nessa circunstância. É bem provável que isso esteja acontecendo conosco. E deixa eu te falar algo: se você nunca fez, se você não se interessa, se você não se preocupa, eu quero te pedir encarecidamente, não saia daqui falando de Cristo para as pessoas. Se você não está nem aí para isso, não fale. Resolva primeiro o porquê de você não estar nem aí. Trate primeiro os problemas do seu coração, que estão no foco, que estão desanimando você de pregar o Evangelho. Resolva primeiro a sua vida com Deus. Resolva primeiro os seus problemas diante de Deus. Experimente Deus. E quando você experimentar Deus, na hora dos problemas, na hora das dificuldades, na hora das lutas, das dúvidas, quando você sentir Deus, eu te garanto, ninguém vai precisar falar para você compartilhar o Evangelho. Você não vai conseguir ficar calado. Você não vai conseguir ficar quieto. Porque o Evangelho, ele transborda de quem experimenta. O Evangelho, ele transborda em quem vive. Compartilhar Cristo transborda de quem experimenta Cristo. Então, se você experimenta Jesus, está desanimado com a atitude das pessoas, aguente firme. Faz o seu trabalho. Testemunha do seu mestre. Experimenta dele. Brilha para a glória dele. E a decisão das pessoas é entre elas
e Deus. Se você tem outra série de problemas, dificuldades, tentações, e você nem pensa nisso, procure Deus, procure ajuda, instrução, e resolva esses problemas. Resolva essas dúvidas, essas dores, essas mágoas, essas angústias. Coloque a sua cabeça e o seu coração no lugar. E depois o Evangelho faz o trabalho. O Evangelho faz o resto. Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías capítulo 26, versículo 3 e 4. Isaías 26, 3 e 4. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Nós somos encorajados a não desanimar, a aguentar firme nos problemas, nas orações, em fazer o bem, em pregar o Evangelho e em muitas outras áreas. Talvez a única expressão que você vai ouvir vai ser aguente firme. Aguente firme. Segura a onda. Não desista. Não desanime, não vá pelo caminho fácil, não vá pelo caminho óbvio, aguenta firme. É isso que a Escritura grita, berra em muitas áreas, porque ela sabe, como nosso Mestre Jesus falou, que nesse mundo nós vamos ter aflições, dificuldades, tormentos, dores, dúvidas, das mais variadas. Mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Todos esses inimigos que te derrotam e que te assolam e que estão te destruindo, eu já venci. Assim disse Jesus. Tudo isso que desanima você, eu já venci. Então tende bom ânimo e aguenta firme comigo. São essas palavras de Cristo. É isso que Ele está gritando para nós. Então, no meio do furacão, no meio do turbilhão, onde você ouve 1000 vozes, faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo, seja isso, vá para tal lugar, não vá, tente isso, tente aquilo, pare um pouquinho para ouvir a voz de Deus. No livro de Isaías também diz, quando você se desviar para a esquerda ou para a direita, fica tranquilo, você vai ouvir uma voz atrás do seu ouvido dizendo, meu filho, o caminho é esse, anda por ele. Porque os meus pensamentos sobre vocês não são pensamentos de mal, são pensamentos de bem, para fazer o bem para você. É isso que Deus está dizendo. Então aguenta firme, não desista, não desanime, faz o seu trabalho, toma as suas mínimas decisões do dia a dia e segue em frente. Nós ouvimos o Pedro falando sobre o Congresso, e ele falou sobre o exemplo lá do procurador da Lava Jato, o Deltan Dallagnol, e ele está fazendo coisas grandes hoje, Ele está fazendo coisas incríveis. A Lava Jato já recuperou, segundo eles, 11 bilhões de reais para os cofres públicos. Já prendeu várias pessoas. Está fazendo algo grandioso. Mas a gente não sabe, pelo menos não sabia, que há alguns anos esse homem estava desanimado, frustrado dentro do escritório dele, querendo parar, não querendo mexer mais com isso. Foi para os Estados Unidos estudar, fazer mestrado, porque ele disse, eu não quero mais mexer com isso. Porque os 2 casos em que ele trabalhou, os políticos foram lá, engavetaram tudo, acabaram com tudo. E ele estava desanimado.
Voltou para o Brasil, ali nas obrigações dele, ainda desanimado, bate alguém na porta do escritório dele, com uma pilha de trabalho gigantesca, mais desanimador ainda, com uma chance de insucesso gigantesca, e ele desanimado, recusa por um momento, mas vai para casa, troca algumas ideias e aceita. Era Lava Jato. Imagina se ele desanima. Imagina se ele fala, cansei. Imagina se ele diz, não quero mais isso. Eu quero meu conforto. Eu não quero tanto trabalho, eu não quero isso, eu estou desanimado. Acabou. Mas ele disse que foi para casa, orou a Deus e aceitou esse trabalho. E o resultado a gente está vendo aí. Você hoje está prestes a desanimar do quê? Você quer desanimar do quê? Do seu casamento? Do seu emprego? Do seu trabalho? De sonhos que você cultiva há muito tempo, mas agora estão parecendo irreais. Do que você quer desanimar? Às vezes está tão perto, às vezes está longe pra caramba. Mas o que eu quero encorajar você é, não desanima. Não desanima. Porque os que chegam lá, os que vencem, os que fazem diferença, são aqueles que dizem não para o desânimo e perseveram com Deus. Então pense nisso, vai para casa com essa reflexão. Deus nos abençoe e nos ajude a não desanimar. Aguenta firme. Vamos orar. Deus, eu te peço, me ajuda e nos ajuda a não desanimar, a aguentar firme diante das dificuldades e dos problemas e a confiar que o Senhor sabe o que é melhor, o Senhor sabe o futuro e nos entregarmos nas Tuas mãos. Essa é a minha oração em nome de Jesus, Senhor. Amém. Eu desejo que a paz de Cristo te acompanhe, você possa contemplar a face de Deus pela fé nessa semana e experimentar transformação e ânimo.